A paz do Senhor Jesus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração e eu peço que você fique até o final do vídeo para que você venha a ser alimentado por esta palavra, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 18 que diz assim: a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Aleluia! Olha que palavra abençoada que Deus ele traz para o teu coração. Ainda que você venha ser humilhado, oprimido pelo soberbo, ainda que você venha ser pisado pelaquele que é arrogante, pelaquele que é servo do diabo, pelaquele que é servo do inimigo, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque aquele que persegue o povo de Deus, aquele que oprime, aquele que é soberbo, aquele que esfrega suas riquezas com ar de soberba, para o povo de Deus, olha aí, tá vendo? Eu tenho riquezas e nem sou crente. Você é crente e não tem as riquezas que eu tenho. Porque aquele ímpio, aquele arrogante, aquele soberbo, ele é servo do diabo. Ele é cego espiritualmente e ele não sabe que a maior riqueza não são os bens materiais. A maior riqueza é a pessoa ter direito à vida eterna. A maior riqueza é a pessoa obedecer a palavra de Deus. A maior riqueza é ser servo do Senhor. Sabe por quê? Porque aquele que é servo do Senhor, ainda que caia, não ficará prostrado. Aquele que é servo do Senhor, ele não será humilhado por muito tempo. Porque aquele que humilha, aquele que é arrogante, aquele que é soberbo, ele cai, ele recebe o castigo dele, para ele ver que não é o braço dele que faz ele ter riquezas, para ele ver que ele não manda e nem desmanda, que ele não faz e nem desfaz, porque ele não é Deus. Nós vemos a exemplo na palavra de Deus, quando Nabucodonosor, sendo rei, quis obrigar o povo de Deus a adorá-lo. Nabucodonosor, na sua arrogância, na sua soberba, ele quis obrigar o povo de Deus a deixar de servir a Deus para servir a ele. Nabucodonosor, ele se exaltou e Deus foi lá e humilhou Nabucodonosor. Nabucodonosor se transformou em bicho, com tantas riquezas que ele tinha, numa posição tão grande que ele tinha, que ele estava, pois ele era rei. Veja o que Deus ele faz com aqueles que humilham o povo de Deus. O que Deus ele faz com aqueles que pisa no povo de Deus. O que Deus ele faz com aqueles que vêm com ar de soberba para o povo de Deus. Nabucodonosor ele foi humilhado, se transformou em bicho e percebeu que Deus era mais do que ele. E percebeu que aquele povo pelo qual Nabucodonosor humilhou e oprimiu, aquele povo tinha dono. Então Deus ele diz para o teu coração hoje que você tem dono, que você é servo de Deus, que você não vai ficar desamparado, que você não vai ficar abandonado, que você não está sozinho, porque Deus ele tem te sustentado. Deus ele tem cuidado de você, ainda que você venha passar por perseguições, mas Jesus ele diz o que? Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Por acaso um servo de Deus vai ficar oprimido, vai cair, vai ficar prostrado? Não, Deus ele tem cuidado do seu povo, Deus ele tem levantado o seu povo, Deus ele tem sustentado o seu povo. Em nenhum momento Deus abandonou você, em nenhum momento Deus tem deixado você sozinho. Apenas nós passamos por problemas assim, por humilhação, por perseguição, porque nós estamos no mundo e nós não somos do mundo, nós somos servos de Deus. A nossa casa não é aqui no mundo, então por isso o diabo tem levantado os seus servos para humilhar o povo de Deus, para oprimir o povo de Deus, para pisar no povo de Deus. Nós vemos que todos aqueles que tentou humilhar, que quis pisar no povo de Deus, eles caíram. Faraó caiu, o rei Nabucodonosor caiu, os irmãos de José caíram, porque eles tinham tanta arrogância, queria tanto mal de José, eles tinham tanta soberba, achava que podia, a soberba deles era tão grande que ele achou que podia matar José, achou que podia acabar com a vida de José e ia ficar por isso mesmo. Eles tomaram ali uma posição de Deus, eles acharam que era Deus, para fazer e desfazer, mandar e desmandar na vida de José.
Mas eles não sabiam que José tinha Deus. E aquele que tem Deus, ainda que caia, não ficará prostrado. Aquele que tem Deus, ele ficará de pé. Aquele que tem Deus, ele vai prosseguir, porque Deus, ele deu a ordem. Deus, ele diz, marche, vá adiante. E quando Deus, ele dá a ordem, o seu povo obedece à ordem de Deus. Então, Deus, ele fez assim. Deus, ele fez assim. Aquele que é de Deus, vai adiante. Aquele que é de Deus não pode ser parado pelo soberbo, pelo aquele que humilha, pelo aquele que é servo do diabo, pelo aquele opressor. Aquele que é servo de Deus, ele vai adiante. Deus, ele vai sustentando, ele vai guiando, ele vai fortalecendo. E aquele que é opressor, aquele que humilha, aquele que pisa no servo de Deus, aquele que quer o mal do servo de Deus, aquele que é soberbo, ele cai, porque a própria soberba dele fez ele cair. A própria soberba dele, a própria ação maligna dele fez com que ele caísse. Ele mesmo cavou sua própria cova. Então tu não se desespera e não fica preocupado diante dessa humilhação que você está passando, porque este soberbo não vai passar muito tempo sem ser castigado. Esse soberbo logo virá a vingança do Senhor sobre ele, porque ele está tentando oprimir e humilhar aquele que tem dono, aquele que é servo de Deus, aquele que em nenhum momento ficou desamparado por Deus, aquele que tem promessa, aquele que é de Deus, que tem Deus na sua vida. Ele não fica desamparado. Ele não fica prostrado, porque ele tem Deus. O inimigo está olhando, tentando te oprimir, o inimigo está usando os seus servos soberbos para tentar te humilhar, para tentar pisar em você. O inimigo, ele só se levanta para cair. A palavra de Deus nos diz que a soberba e a arrogância precede a queda. Aquele que é arrogante, aquele que é soberbo, ele cai. O diabo cai, o diabo já está derrotado. Mesmo que ele se levante, ele só se levanta para cair, porque Deus, ele tem o seu povo com ele. Deus, ele tem guardado o seu povo. Deus, ele tem te guardado como a menina dos olhos dele. Então Deus, ele não vai te desamparar nessa situação de humilhação, nessa situação aí, com essas pessoas soberbas tentando te oprimir. Deus, ele vai te exaltar. Nabucodonosor pensou que poderia oprimir o povo de Deus. Faraó pensou que poderia oprimir o povo de Deus. Mas Deus colocou cada um em seu lugar e mostrou que Deus, ele é o dono de tudo, que o poder de Deus está sobre todo o povo e nação, e que não vai ser o soberbo, não vai ser o arrogante, não vai ser aquele que está planejando o teu mal que vai te fazer cair. Porque Deus, ele te sustenta, ele te guarda debaixo das suas asas. Deus, ele tem te sustentado todos os dias e você não vai cair. Eles vão cair na própria cova e vai entender que você não está sozinho. E vão entender que Deus, ele está com você, que Deus não tem te deixado só, que Deus não tem te desamparado. Eles vão entender que este Deus, o Deus Todo-Poderoso, está contigo. Amém? Então fique com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?